gravar de qualquer jeito, tá bom? E aí eu coloco lá no YouTube depois. Eu vou tentar deixar ele rodando ali, tá? Então, para quem tá chegando agora, quem não me conhece, meu nome é Thalita, eu trabalho com óleos essenciais há quase 3 anos e eu educo, eu ensino as pessoas como elas podem usar óleos essenciais no seu dia a dia, como nós podemos trazer o auxílio dos óleos essenciais para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar emocional, para o nosso bem-estar mental. E também a gente fala sobre um bem-estar financeiro, que nós podemos ajudar e apoiar as pessoas, a quem quiser. Quem quiser trabalhar com óleos essenciais ou ter uma renda extra, nós também estamos aqui para ajudar. Então, hoje, para quem está aqui pela primeira vez, a gente traz 2 assuntos, tá bom? Então, os assuntos que nós trazemos na aula de hoje vai ser o medo, por que nós sentimos medo e como os óleos essenciais eles podem nos auxiliar. Como eu disse para vocês, eu educo as pessoas. A gente acaba transformando a vida das pessoas com o uso dos óleos essenciais. Então, a gente traz muitos dos óleos essenciais para a nossa aula. E também, no dia de hoje, toda terça-feira, a gente fala um pouco sobre como é compartilhar os óleos essenciais e fazer dos óleos essenciais também um negócio. E hoje a gente vai ensinar na segunda parte dessa 1 hora que a gente vai ficar juntos aqui, como é que a gente pode fazer uma aula, como é que a gente pode ensinar outras pessoas, como nós podemos fazer uma classe, convidar pessoas, o que a gente pode falar nessa aula, o que nós podemos falar para as pessoas sobre os óleos essenciais. É isso que a gente vai falar na segunda parte da nossa aula de hoje, tá bom? Então, para a gente começar, eu queria falar para vocês, primeiro, um pouquinho, eu vou começar um pouco diferente a nossa aula de hoje, né? Geralmente eu trago o tema, o assunto, e o assunto de hoje é o medo, então eu falo um pouco sobre este tema, para que as pessoas comecem a ter uma conexão com ele. Mas hoje eu resolvi falar de uma forma diferente. Primeiro, eu vou falar para vocês o que estão nesses vidrinhos. Como esses óleos essenciais, eles podem ajudar nós com medo. Então, os óleos essenciais, para quem não conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eles são substâncias aromáticas, então eles são totalmente naturais, eles são extraídos a partir de plantas, de qualquer parte da planta. E a gente vai trazer alguns óleos essenciais, eu vou trazer alguns óleos essenciais para vocês, que são óleos mais florais, como lavanda, por exemplo, que eu estou trazendo, que eles são extraídos a partir de folhas ou, gente, plantas não são rosas. Como é que a gente faz a extração das rosas? Elas são o quê? Flores, 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 Thalita. Alecrim para Thalita. Então, o óleo de lavanda, ele é extraído a partir de flores, tá? Como também nós temos o óleo de... o óleo de gerânio eu não trouxe aqui. Mas ele também é um óleo de flor que nós vamos falar hoje. E como eu disse, olha lá, Camila, a Pro ali tá demais. Olha lá, Camila tá mostrando para vocês o gerânio, tá vendo? Ele é um ótimo óleo essencial. E por que que, na verdade, eu trouxe o lavanda e eu também trouxe o gerânio? Porque quando a gente fala de medo, e quando a gente sente o cheiro, o aroma de óleos essenciais, a gente ativa o nosso sistema de emoções, que são uma parte do nosso cérebro que é o sistema límbico. Então, quando a gente faz exatamente isso aqui, ó, a gente pinga, vamos lá, vamos ver se cai aqui. Aqui. Ó, meu lavanda já tá acabando, não sei se vocês conseguem ver aí na minha mão. Ó, não sei se deu para ver.
quando a gente coloca um pouquinho de óleo essencial na mão e a gente faz essa respiração, a gente sente o aroma do óleo essencial automaticamente, é imediato. O nosso sistema límbico, ele é acionado. Então, os hormônios, toda a parte que nós estamos, todos os nossos hormônios, eles são alterados. Existem substâncias que quando a gente começa a sentir muito medo, elas são disparadas dentro do nosso organismo. E quando a gente inala os óleos essenciais, a gente também começa a controlar, a ter o controle dessas emoções. Então, por que que eu trouxe os óleos essenciais para o início da nossa aula, antes da gente abordar o nosso tema? Porque quando a gente fala de medo, oi, Rê, tudo bem? Quando a gente fala de medo, a gente está dizendo que nós ativamos muitas substâncias químicas dentro do nosso corpo e isso só tem a ver com o nosso sistema emocional. Então, quando a gente entra num ritmo de medo, por que que nós sentimos medo? Queria que vocês parassem um pouquinho para pensar sobre o medo. Vocês já sentiram medo? Quando foi a parte mais difícil que esse medo veio? Às vezes nós podemos sentir medos diferentes, tá bom? Às vezes esses medos, eles podem ser medos pontuais. Então, eu tenho medo de barata, então aparece uma barata e eu começo a ter medo, né? É um medo que é acionado imediatamente quando eu vejo uma barata. Eu tenho medo de barata. Então, como é que o meu corpo começa a reagir? Então, eu começo a ter palpitação, eu começo a ter suor na minha mão, eu entro num sistema de defesa. Então, eu quero que vocês entendam, quando a gente sente medo, independente do medo que nós sentimos, o nosso sistema entra em um processo de fuga e de defesa. Ou a gente vai correr, ou a gente vai lutar. Isso é um sistema primitivo que todos nós temos e nós nascemos com ele, ok? Só que quando a gente tem esses medos, e esses medos, eles começam a nos travar, é porque a gente vai colocando muita intensidade em diversas situações. Por exemplo, eu posso ter ido no mercado e quando eu fui no mercado, aconteceu um fato. Eu fui assaltada, ok? Um fato. Eu fui assaltada, eu não estava esperando por isso. Então, eu tive um medo, eu tive uma reação. Uma reação do quê? De defesa. Eu não pude fugir e eu tive que me defender. Então, o meu sistema disparou muitas coisas dentro do meu organismo. Eu tenho duas reações. Depois, né, que acontece, depois que para, eu começo a chorar, porque baixa aquela adrenalina, porque o meu corpo entra numa adrenalina total de que eu preciso me defender disso, mas como me defender disso? E às vezes o como é ficar parada ou o como é fugir. Depende da situação que você está vivendo. Tudo bem? E depois que baixa aquela adrenalina, parece que você sente todo aquele peso, porque na hora você não sentiu absolutamente nada, você não consegue sentir dor, você não consegue sentir nada. As suas pupilas dilatam, né? Você fica só na tensão, naquela atenção daquele momento, daquela reação. Por quê? Toda a energia, ela fica concentrada para que você tome uma ação. Tá conseguindo entender? Dá para fazer sentido aquilo que eu estou falando para vocês? Sobre toda a energia que o seu corpo dispara. Vocês imaginam esse medo, tá? Eu só trouxe um fato aqui para vocês, tá bom? Pode ser outro. Então, a reação do seu corpo, ela dispara muitos componentes químicos dentro do seu corpo para que leve a energia simplesmente para uma fuga, ok? E depois que passa, que baixa aquela adrenalina, aí você começa a chorar ou você começa a tremer, porque a sua atenção, a sua energia não está mais naquela conexão de simplesmente ter uma reação de fuga ou luta.
Então, baixa toda aquela adrenalina e você começa a sentir todas aquelas coisas. Às vezes você vai sentir dor, às vezes vai vir a dor de cabeça, às vezes vai vir várias situações. E o que que acontece depois? O depois. Ele vai sendo muito sutil, né? Esse depois a gente pode começar a agregar muitos fatores. Quais são esses outros fatores depois que passa esse fato? A gente pode passar um período curto onde a gente vai esquecendo ou a gente vai vivendo e vai trazendo outras coisas, outras circunstâncias e que aquilo não te trave, ou você começa a interiorizar tudo aquilo para você e aquele medo vem cada vez mais forte. Então, toda vez que você pensa em um mercado, por exemplo, o caminho era o mercado. Então, toda vez que você pensa em um mercado, é como se fosse um gatilho para o medo. Então, a gente precisa começar a entender quando que a gente aciona esses gatilhos e esses gatilhos começam a fazer muita diferença no nosso dia a dia. Quando esses gatilhos eles são acionados de uma forma errada, para que te paralisem. Então, por exemplo, eu tenho um gatilho de que quando eu falo que eu vou no mercado, eu lembro da ação que aconteceu que não foi legal, que eu senti medo de morrer, eu senti medo disso. Então você começa a trazer e muitas vezes esse medo começa a ser muito fantasioso. Qual é essa fantasia que a gente começa a criar? Eu podia ter levado um tiro, eu podia ter levado uma facada, eu podia ter morrido, eu podia ter ficado isso e aquilo, e a gente pode inventar muitas histórias a partir de um momento que não aconteceu. Aconteceu um fato, óbvio, não foi legal, mas imagina a sua cabeça como ela pode criar muitas fantasias e a partir do momento que você fala, eu vou no mercado, aciona-se um gatilho e aí cria-se muitas histórias a partir daí. E essas muitas histórias que a gente precisa começar a controlar. Ah, Thalita, mas como é que a gente controla isso? Identificando e ressignificando. Da mesma forma que você tende a criar tudo isso, você pode ressignificar tudo isso. São escolhas. Entendem que elas estão no mesmo nível. No mesmo, gente. É isso que vocês precisam entender. Nós estamos no mesmo nível. Nós podemos criar uma fantasia muito dificultosa que não aconteceu, uma realidade terrível e cada vez mais acionarmos esses gatilhos e ficarmos cada vez mais dependentes deste medo, ou a gente pode pensar de uma outra forma. Eu sou grato porque não aconteceu nada comigo, eu estou saudável, eu sinto esse medo, sinto, mas esse medo não me paralisa e eu vou continuar fazendo as minhas atividades, porque foi um fato. E não necessariamente isso vai acontecer de novo. Entendem? Sempre a gente vai poder fazer essas duas intenções na nossa mente. E aí vem, como os óleos essenciais, eles podem ajudar a ser esta âncora saudável e não essa âncora para que te paralise. Então, por exemplo, eu trouxe alguns óleos essenciais aqui e outra, gente, a gente pode estar falando de qualquer tipo de medo, tá? E isso foi um exemplo que eu trouxe para vocês. Mas muitas pessoas começam a ter medo de comer, como eu falei, né? Eu tenho medo de comer, por quê? É muito importante a gente começar a se perguntar os porquês, né? Muitas pessoas falam síndrome do pânico, né? Principalmente essas pessoas que têm a síndrome do pânico, vocês já pararam para pensar o porquê que você está tendo esse medo? O porquê que esse pânico excessivo? É muito importante a gente começar a se perguntar os porquês. Porque cada um
Cada pessoa, cada indivíduo vai ter um medo diferente, vai ter uma insegurança, uma ansiedade que vai se dar a partir deste medo. O medo ele começa a desencadear muitas coisas dentro da nossa mente, do nosso emocional e do nosso corpo físico. Como eu falei para vocês, quando a gente tem uma ação de medo, a gente começa a disparar muitos hormônios, né, dentro do nosso organismo. E quando a gente fala desses medos, a gente traz muita ansiedade, e essa ansiedade pode ser gerada uma depressão, que essa depressão pode ser gerada uma doença física, essa ansiedade pode se gerar várias questões físicas no nosso corpo, né? Então, a gente precisa começar a entender que o medo, ele faz parte. Ele existe desde quando a gente é bebê, criança, desde os nossos pais, desde quando a gente está fazendo alguma arte, aquele avô e aquele tio fala assim, olha, o bicho-papão vai te pegar, não vai lá, olha o escuro. O medo já está sendo computado na nossa mente. Mas todos nós temos e devemos sentir um pouco de medo, né? Porém, a partir do momento que esse medo ele não comece a te parar e te paralisar. Alguém quer escrever aqui no chat para mim sobre algum tipo de medo que tem? Ou que já teve? Ou algum tipo que vocês querem que a gente acabe abordando aqui na aula? Vocês já tiveram algum tipo de medo? Ou vocês têm algum tipo de medo? Esse medo, ou mais fácil, né? Vocês estão com algum tipo de ansiedade? Porque quando a gente fala de medo, né? Medo, medo não, né? Não, tô tranquila. E aí, quando você fala assim, tá ansioso? Eu tô. Mas tá ansioso por quê? Ah, tô ansioso porque, né, a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? E aí a gente não pode sair, mas quando a gente sai, né, pode ser que a gente fique doente. Medo, né? Medo. Então, é muito importante a gente entender quando que esses medos Medo. acontecem. Oi, alguém quer falar Eu tenho comigo? muito medo. Eu tenho muito medo de dirigir, aí fico ansiosa, não tenho coragem nem de pegar o carro. Tem muito medo de dirigir e ansiosa de pegar o carro. E aí, Vilma, o que na verdade, quando a gente tem esses medos, né? O que a gente tem que começar a se perguntar? Por um acaso, eu bati o carro, eu participei de um acidente, eu vi um acidente, na minha infância aconteceu algo, todas essas memórias, né, fazem com que você tenha este medo, né? Ele te paralisa. Então, eu não consigo pegar um carro. Por que que eu não consigo pegar um carro? Né? Pode ter uma memória, né? Uma memória viva? Pode ter uma memória inconsciente, essa memória viva é uma memória consciente, né? Então, eu sofri um acidente e depois desse acidente eu nunca mais tive coragem de pegar o carro, ou eu nunca mais tive coragem de dirigir, coisas do gênero, né? Sempre linkados ali ao carro, ao momento. Então, você tem que começar a identificar aonde que está a raiz deste medo, né? Olha lá, medo de altura, medo do escuro. Gente, vou falar uma coisa para você aqui, ó. Esse medo do escuro aqui tem muito a ver com infância, viu? Total linkado à infância. E outra coisa que eu vou falar aqui para os pais de plantão, filhos que não querem dormir com a luz desligada,
por favor, tenha um mínimo de sensibilidade, de entender que, às vezes, a criança não quer. Deixa ali um abajurzinho, né? Não força, não faz com que a criança tenha... Só porque você gosta de dormir no escuro, não é que a outra criança também vai gostar de dormir no escuro, entendeu? Então, não incentivem isso, não crie esses traumas nas crianças desde quando elas são pequenas. Porque você dormir no claro ou no escuro, é óbvio que a gente tem um sistema dentro do nosso cérebro, que são as zonas, eu falo, né, aqui em casa eu sempre uso o termo, né, vamos baixar a nossa zona cerebral aí, que é a hora de dormir, né? Sempre falo isso para as crianças, a hora de baixar a zona cerebral, que é a hora onde é que eu realmente baixo ali as luzes para que o cérebro comece a entender que está tendo uma baixa e é hora de dormir, né? A gente prepara o corpo para dormir. Mas isso não quer dizer que essa preparação ela precisa ter total escuridão. Entende? São coisas que a gente leva muito a ferro e fogo. Ah, não, precisa dormir no escuro. Quem disse que precisa dormir no escuro? Não precisa dormir naquela luz do sol, mas você baixando as luzes, trazendo um abajur, e o que eu sempre recomendo para as mães traga uma luz azul. Uma luz azul traz um relaxamento para o cérebro. Tá bom? Então, mães aí de plantão, até mesmo para pessoas que não conseguem dormir à noite, tragam aí um abajurzinho, uma luzinha azul, que ela ilumine, né, o quarto, não ilumine, mas que deixa ali, né, aquela luzinha, né, porque a luz azul traz esse relaxamento para o cérebro, mesmo que a gente esteja de olhos fechados. A minha dica aí para vocês. Essa dica eu dei no meu curso de mães autistas, para os filhos autistas que não conseguiam dormir, até para mães, né? Sou mãe de 3, né? Então essa luz aí ajuda muito aí a nossa zona cerebral. Já foi até comprovada cientificamente essa luz azul na questão do nosso cérebro, que ajuda aí a acalmar as nossas zonas cerebrais, tá bom? Então, vamos lá. Já que a gente falou de medo do escuro e eu pedi para que vocês tocassem aqui no assunto, né? A gente tem um óleo aqui, que eu até trouxe ele aqui, o Jumpy Berry, ou Juniper Berry, cadê ele aqui? Alguém tem ele aí, ó? Eu nem trouxe ele aqui, ó. É um óleo de 5 ml, tá bom? Que, na verdade, quando a gente fala desse óleo, a gente está falando desses medos. Esses medos noturnos, muito linkados ao sono. Então, quando a gente falar de pesadelos, quando a gente falar de esses medos mais ocultos, por exemplo, geralmente, quando eu faço muito protocolos para doenças mentais, por exemplo, eu uso o Johnny P. Berry, porque ele tem muito a ver com essas questões mais ocultas, né? Esses medos ocultos. Eu sinto medo. Sabe aquele medo? Medo da assombração? Sabe assim? Né? A gente assiste aquele filme de terror, tem o medo da assombração. Nem sei o que é, mas eu acho que eu tô com medo daquela... Olha lá a Débora mostrando o Johnny P. Berry. Olha lá, estão vendo? O Jump Berry é aquele medo irracional, é aquele medo que a gente não consegue raciocinar, é aquele medo que te paralisa. Você já viu aquela criança quando acorda, ou até mesmo a gente, você já teve aquele pesadelo que você acorda e fala assim, né? E esse medo que eu tô dizendo para vocês. E às vezes tem pessoas que trazem esses pesadelos por muito tempo.
né, por muito tempo. E muitas vezes esses pesadelos também são reflexos de muitas ações inconscientes que estão vindo para a superfície e a gente não está sabendo lidar com elas e aí a gente começa a ter esses pesadelos. Né, muitas vezes esses pesadelos porque a gente está acessando essas informações de uma forma inconsciente. E aí vem para os nossos sonhos, vem para o pesadelo. Então, esse óleo essencial em específico, né, é linkado a pesadelos, esses medos irracionais, esses medos ocultos, é um ótimo óleo essencial. Como eu gosto de usar esse óleo? No difusor. Tá? Só que eu também gosto de trazer o cássia, que é o canela, e o cypress, que é o cipreste, tá bom? Por que que eu gosto de fazer essa sinergia? E aí vocês podem fazer essa sinergia a 1%. Por quê? Porque a gente está falando de cássia, a gente está falando de canela. O cypress não é um óleo tão ameno, né? Um óleo mais aterrador. Mas quando a gente fala de canela, eu sempre gosto de trazer uma diluição bem baixa. Até mesmo porque quando você faz uma diluição suave, você sente o cheiro e não fica aquele cheiro, aquele aroma, né, sufocante. Você cheira e fala assim, nossa, eu sinto um fundo, né, de canela, eu sinto um fundo mais aterrado, né, que traz o cypress e o juniper berry. Então, eu gosto muito desse blend que vocês podem fazer um óleo de coco diluído. Então, vocês podem aí colocar, tá bom? Se vocês tiverem aquele conta-gotas, é muito melhor. Eu tenho um conta-gotas bem fininho e você pode colocar menos do que uma gotinha. Mas se vocês não tiverem, vocês podem colocar uma gotinha de cássia, uma gotinha de cypress e uma gotinha de juniper berry, tá bom? E vocês coloquem a 30 ml de óleo de coco, 30 ml de um óleo de coco, que vai dar uma diluição de 1%. Olha lá, ó, a Débora trouxe, olha. O dela é bem, olha só, esse é bom, eu tenho um bem pequenininho assim, é mara. Esse conta-gotas é maravilhoso. Você consegue colocar menos de uma gotinha. Olha lá a Débora mostrando, tá vendo? Eu tenho um bem fininho que você consegue colocar menos de uma gotinha. E aí você pode trazer, por exemplo, para aquelas... para 10 ml, porque aí você coloca menos de uma gotinha. Olha lá a Débora mostrando para vocês, tá bom? E a marquinha, ó, da meia. Olha lá, tem a marquinha. Olha lá, a Débora mostrando, tá vendo? Ó, tem a marquinha da meia gotinha, ó, no conta-gotas dela. Então, vocês podem usar esse conta-gotas aí, só uma questão de dica também para vocês, tá? Por que que eu trago o cássia para vocês saberem o porquê que nós estamos trazendo esses óleos essenciais. Porque o cássia, ele traz autoconfiança, ele traz aquele estímulo, né? Então, quando a gente está com medo, quando a gente está, né, com esse medo do desconhecido, porque às vezes a gente tem um medo desconhecido, né? Às vezes a gente não sabe por que a gente está com aquele medo, porque ele está muito inconsciente. Às vezes esse medo, por exemplo, de ficar no escuro, que a Sandra disse, é um medo lá da infância. Você sabe que você tem o medo do escuro, mas por quê? Você não sabe o que foi na infância, por exemplo, que te fez te ancorar esse medo do escuro, né? Então, é um medo, ele é invisível. Você sabe que você tem um medo que é do escuro, mas até onde que vai esse medo do escuro? Você vê monstro? Você vê assombração? Né? Você vê o que te traz essa escuridão? Quais são os sentimentos que te remetem a essa escuridão? É isso que vocês precisam começar a identificar. Eu me paraliso por quê? Né? Então, o cássia, ele traz essa autoconfiança, desse despertar de que você não precisa ter este tipo de medo. E mesmo que você sinta, você começa a ressignificar, porque quando você sente o cheiro
o aroma, e o que eu recomendo? Que mesmo que você faça a diluição, sempre use na sola dos pés e no cóccix, na coluna vertebral. Por quê? Porque ele vai te aterrar, vai fazer com que, mesmo que você sinta esse medo, você comece a ressignificar este medo e tenha coragem de enfrentar, ok? É como se você falasse assim, ok, agora eu tenho força para enfrentar esse medo. E como é que você enfrenta? Olhando ele e falando, tudo bem, mas o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo é você enfrentar isso. E não mais assim, eu só tenho medo do escuro. E aí você simplesmente, né, pega o cobertor e se fecha ali, né? Porque você está sentindo medo. Tá fazendo sentido? Então, quando você usa esses 3 óleos, principalmente o Cypress, fazendo essa sinergia, é o óleo da confiança, né? Então, quando você faz esse blend de cássia, juniper berry e cipreste, vai trazer confiança, fluidez, né? Deixa ir, fazendo com que eu entendo que alguma coisa aconteceu e eu tenho esse medo, mas a partir de agora eu encaro esse medo. Eu começo a sentir este medo e começo a ressignificar esses sentimentos que eu sinto, e isso me traz confiança para que eu seja forte e que eu enfrente isso. E que se eu tiver com medo, ok, mas agora eu vou enfrentar o medo e não mais ele vai me controlar. Eu vou começar a controlar o meu medo. Entende? Então, isso vai te dar força, fluidez, para que essas memórias comecem a ser limpas. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, a gente começou a ter aqui, né, vários tipos de medos, principalmente os medos de crianças. O que geralmente eu falo, principalmente agora. Gente, uma coisa muito importante, muito, 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 muito importante. A gente está vivendo em um momento de pandemia, em um momento de muito medo. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder os nossos, medo de ir para um hospital, medo de acontecer alguma coisa. É sempre a gente foi colocado em uma situação a nível mundial que nos trouxe esse medo. Muitas vezes um medo irracional de que não nos permite tomar decisões e ações. E esses reflexos que nós recebemos das mídias, dos jornais, de tudo o que a gente vive, principalmente quando nós somos pais, nós passamos isso para as crianças. E depois que essa pandemia acabar, eu sempre digo isso em todas as minhas lives que eu tenho a possibilidade de falar. Depois que tudo isso acabar, muitas pessoas vão estar depressivas, ansiosas num grau master, síndrome do pânico, todas essas doenças ligadas ao emocional, ao estresse, tudo isso, as pessoas ainda não estão conseguindo dimensionar o quanto isso vai ter um reflexo na sociedade. De não pessoas que estão morrendo, de não quantas pessoas estão com Covid. Se você acha que é muito as pessoas que estão morrendo e as pessoas que estão ficando com o Covid, vocês não têm ideia de quantas pessoas vão sair com essas doenças emocionais, com esses problemas emocionais. E se você está aqui e é pai e é mãe, tomem cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos, porque tudo que a gente acredita, tudo que a gente faz, a gente fala para os nossos filhos, da mesma intensidade ou pior. Eu diria até que pior. Porque a criança, ela é uma esponjinha, ela vai absorvendo tudo. Eu peguei um caso de uma pessoa aqui do meu prédio, o menino tem 6 anos de idade, ele não dorme.
não dorme. Ele não dorme, ele tem medo de morrer, ele tem medo de morrer. Ele tem medo de pegar o bichinho. Consegue entender? Tem medo de pegar o bichinho, ele não dorme, ele tem medo de perder o papai e a mamãe. Você acha que isso foi computado dele de repente? Não, óbvio que não. Então você imagina essa criança com 6 anos de idade absorvendo todas essas informações de medo, insegurança, medo de perder os pais, medo de ficar doente, medo de dormir. Não pode dormir. Por que que não pode dormir? Porque tem medo de morrer. Tem medo de morrer, tem medo de acordar e não ver o papai e a mamãe. Então, gente, é muito importante as informações que vocês passam para as crianças. É muito importante as informações que vocês começam a colocar na mente de vocês. É muito importante vocês saberem informar, sim, os seus filhos. Olha, está acontecendo isso, temos um bichinho, ou da forma com que vocês quiserem falar, a gente não pode sair muito, a gente precisa lavar as mãos, mas é como vocês falam. Porque às vezes a gente fica num estresse tão incontrolável que a gente acaba não deixando as crianças saírem por N motivos que a gente está vivendo hoje. Só que a gente fala da mesma intensidade como a gente fala para um adulto. Então a gente falaria assim, ó, a gente não pode ir no mercado, a gente não pode ir em tal lugar, porque a gente pode, né, correr o risco de pegar uma doença. E a gente fala da mesma intensidade para uma criança. Imaginando que ela vai entender ou computar aquilo da mesma forma como se eu estivesse falando para um adulto. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter essas crianças que quando eles tiverem 30, 20 anos, 18 anos, eles vão ter medo. Esse medo, ele vai paralisar. Ele não vai conseguir um bom emprego, ele não vai conseguir um bom relacionamento. Tudo o que ele identificou ali, quando ele era criança, ele vai levar isso para a vida adulta. Vocês adultos que têm um montão de medo aí, vocês acham que esses medos são de onde? Então, entendam algo. Vocês podem, sim, começar a trazer para a consciência os medos que vocês sentem, porque vocês são adultos. E quando nós somos adultos, nós podemos trazer para a consciência. O que é trazer para a consciência? É trazer num estado racional aquilo que nos barra. Então, eu tenho medo. Tá, mas que tipo de medo? E você começa a se perguntar, e sim, pode começar a usar os óleos essenciais para te ajudar nessas limpezas que eu falo, que são limpezas inconscientes. Uma última dica que eu queria dar para vocês aqui de alguns blends, né, que eu fiz aqui, mais 2 blends que eu queria passar para vocês, sabe quando a gente... vocês são assim? Aí eu queria que vocês se colocassem numa posição, né, de que, será que eu sou assim? Sabe aquelas pessoas que têm o controle de tudo? Nossa, eu nem queria olhar. Eu vi um monte de gente falando assim. Um monte de cabecinha balançando, né? Então, assim, sabe? Eu preciso controlar tudo, eu controlo minha família, eu controlo minhas finanças, eu controlo meu negócio, eu controlo tudo, porque se eu perco o controle de tudo, é tipo a vaca vai pro brejo, né? Tipo assim, né? Se eu não tiver ali para controlar meu filho, se eu não tiver ali para controlar meu marido, se eu não tiver ali para controlar minha mãe, meu pai, sabe? Quero controlar o mundo, né? Gente, então anote, todo mundo que balançou a cabeça, vamos lá. Quando a gente fica no controle,
às vezes esse controle é importante, né? É importante a gente ter um controle, por exemplo, um controle familiar quando você é mãe e um pai, né? Que nós somos as flechas dos nossos filhos, então a gente precisa ter um controle ali dos nossos filhos quando eles são pequenos, para que a gente eduque, para que a gente ensine, a gente coloque eles nos trilhos, né? Dê uma educação e a gente leve essa nossa geração e que a gente barre aquilo que não foi tão legal para nós, ok? Mas qual é a parte do controle que a gente começa a querer controlar exatamente tudo? Então, por exemplo, se eu tenho um negócio, eu quero controlar os meus funcionários, eu quero controlar quem não são os meus funcionários, eu quero controlar o meu vizinho, o meu papagaio, meus amigos, as minhas amizades, como é que as pessoas precisam se comportar. E essa parte do controle, a gente precisa entender que essa parte de controlar tem muito a ver com medo. Muitas vezes esse medo está linkado à perda. Vocês estão com medo de perder o quê? Por que eu quero ter o controle de tudo? Eu preciso ter o controle verdadeiramente de tudo? Geralmente a gente entra numa vibe muito assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Sabe aquelas pessoas insubstituíveis que a gente se coloca nessa posição? Sabe, né? Se eu não tiver ali, nada vai para frente, nada vai andar, nada isso, nada aquilo. E de repente, acontece algo. E vem uma outra pessoa e faz aquilo que você achava que ninguém ia fazer. Toma as rédeas, o sentido, e as coisas andam. Porque é o fluxo. E quando a gente sai desse controle automático de que só eu, a gente não dá oportunidade das outras pessoas fazerem os seus papéis. Comecem a pensar nisso, de que, por que eu estou aplicando tanto esse controle? Ele realmente é necessário? Qual é o medo que eu estou tendo em cima deste controle? É o medo de perder o quê? Pode ter certeza que lá no fundo é o medo da perca de alguma coisa. Então, e quando você entra nesse controle excessivo, ou mesmo que ele não seja excessivo, você não dá a possibilidade das pessoas assumirem os seus papéis, dos seus filhos serem filhos, dos seus maridos serem maridos, das suas esposas serem suas esposas, do seu funcionário ser o seu funcionário, porque você assume aquele controle e você não abre mão daquilo. E sempre a sua vontade vai ser a sua master vontade. Então, eu trouxe alguns óleos essenciais aqui para vocês desprenderem deste controle todo. Eu trouxe, na verdade, um blend, né? Eu trouxe o Arbovitae. Gente, se vocês não usaram esse óleo ainda, usem. Olha só. Tá vendo? Por que eu trouxe esse óleo, principalmente para esse assunto do controle? Porque ele é um óleo muito poderoso para que a gente faça essa desassociação, porque quando a gente está nesse momento de controle, a gente entende inconscientemente, tá bom? Que todo o processo, que toda a situação, ela deve ser feita através de uma luta, de muito esforço. Então, pode perceber, todas essas pessoas que estão no controle, é sempre um esforço solitário delas. É sempre elas. Elas precisam fazer, elas ficam sobrecarregadas. É sempre uma luta delas. Tá fazendo sentido um pouco para vocês aí que balançaram a cabeça? Essa desassociação que o Arbovitae ele traz uma outra conexão. Ele traz uma conexão de leveza. Ele traz essa desconexão do controle e do medo que a gente sente. De que, calma,
calma. Você não precisa estar no controle de tudo. As coisas vão acontecer quando tudo e todos estiverem no seu lugar, inclusive você. Então, ele ajuda muito sobre essa limpeza deste controle, deste medo. Outro óleo que eu trouxe também para fazer esse blend, né, que eu acho que dá um aroma muito maravilhoso e fantástico, é o tangerina. O Arbor Vitae com tangerina. Por que eu trouxe o tangerina justamente nesse momento? Porque quando a gente está no controle, a gente está muito sobrecarregado. E quando a gente traz o tangerina, a gente traz a leveza, a alegria de que eu posso assumir o meu lugar. E eu assumindo o meu lugar, eu posso trazer a felicidade, eu posso trazer o ânimo, eu não preciso ficar sobrecarregado, e eu trago o bem-estar, a felicidade, e eu assumo o meu lugar e deixo todas as pessoas assumirem os seus lugares. Então, esses dois olhos... Gostou, Débora? Gostou? Legal esse blend, né? Então, Arbor Vitae e tangerina. Se vocês sentirem o aroma, façam esse blend e depois vocês me avisem como é que foi aí o processo de vocês, tá bom? Lembrando, gente, que quando a gente está falando de medo, quando a gente está falando de todos esses processos muito impregnados, a gente não está falando de um uso de um dia. Então, eu faço o blend, inalo, agora eu me desprendi, agora eu não estou mais no controle. Não, é dia a dia, né? No mínimo, eu falo para as pessoas usarem aí 30 dias, no mínimo, para que a mudança ela aconteça, né? 3 vezes ao dia ou sabe quando aqueles gatilhos, entenda que o óleo essencial, o blend, ele precisa ser aquele gatilho. Então, identificou que começou a estar muito no controle, está com muito medo, inala o óleo essencial. Uma outra dica que eu quero trazer para vocês é sobre a respiração. Sempre que a gente está falando de medo, e esse medo traz ansiedade, e esse medo começa a fazer com que o nosso corpo reaja de uma outra forma, uma forma mais fácil e simples para que a gente consiga um equilíbrio, a respiração. Então, você respira e solta. Só que nós podemos, quando a gente fala de um medo, a gente pode trazer um outro tipo de respiração. Então, vocês podem fazer uma respiração 4x4, até 7x7, ok? Como são essas respirações? Então, você vai contar até 4. Então, você vai 1, 2, 3, 4. Segura 4 e solta 4. Faz isso no mínimo 3 vezes. Se você conseguir um pouco mais, você pode fazer 5 ou até 7. Porque quando você vai fazendo essa respiração, 1, 2, 3, 4, e você conta, não precisa contar falando, você respira e conta 4, segura e conta 4, solta e conta 4, tá? No mínimo 3 vezes. Por quê? Quando você faz isso, você começa a equilibrar. Quando você entra no medo, na ansiedade, você está totalmente desequilibrado. Quando você respira e você inala o óleo essencial, os óleos essenciais, a respiração, eles são potencializadores para que você se organize e para que você entenda que aquilo está sendo transmutado. Tudo bem? Entenderam?
Então, vamos lá. O último blend, tá? Para que a gente não perca aí a nossa conexão do horário. Então, o último blend que eu queria trazer aqui para vocês, com óleos essenciais, é sobre medo de rejeição. Nossa, esse aqui pega e pega muito, né? Medo de rejeição. A gente pode ter aquele medo de falar. A gente pode ter aquele medo de se relacionar. A gente pode ter qualquer tipo de medo que venha a estar relacionado com a rejeição. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar, mas o que o outro vai falar? O que o outro vai falar é só um problema dele, né? Então, assim, o que o outro vai falar é a vivência dele, é a história que ele teve. Por quê? Entendam uma coisa. Todos os nossos padrões, eles são computadorizados pelas histórias que nós vivemos. Eu tive a minha história. A Ângela teve a história dela. A Camila teve a história dela. E muitas vezes a Camila vai aprender que comer carne não pode. É errado. Só que a Ângela ama aquele churrasquinho maravilhoso. Entendem? Para a Camila vai ser um absurdo. E para a Ângela, nossa, aquela picanha mal passada, ai meu Deus, não é? Então, olha lá a Débora falando, amo picanha mal passada, Jesus. Então, assim, o que é bom para um, não é bom para o outro. E tá tudo certo, porque isso vai da vivência de cada um. E não é o outro que vai falar que o certo, o que é errado. Porque o certo e errado depende da vivência que cada um teve. E o que é certo para Camila é não comer a carninha. E tá tudo bem, ela vai comer o leguminho dela. Entende? E aí eu escolho o quê? Eu escolho o que for melhor para mim. Sem julgamentos do outro. Porque o que é do outro é só do outro, é a vivência do outro. Então, quando a gente tem esses medos do julgamento do outro, da insegurança, de se eu falar o que o outro vai pensar, quando a gente tem muito esses medos, tá bom? Pode ser muitas vezes, pode ser não, sempre é. Sabe aquele trauma de infância, quando a gente estava lá na escola, que a gente foi falar, né? A Pro insistiu pra gente falar lá na frente, né? E aí a gente foi e a gente gaguejou e todo mundo riu da nossa cara? Nunca mais aquela criança falou. Por quê? Porque tenho medo de passar por aquilo de novo. Porque tenho medo da rejeição de todos os colegas, porque riram, porque ele ficou no mal-estar, ele se sentiu inseguro, com medo, rejeitado, e ele não quer mais passar por aquilo. Então, por ele não querer mais passar por aquilo, ele vai fazer com que nada mais aconteça. Então, se é falar no meio de um monte de gente, então eu não vou mais falar, porque eu vou lembrar, às vezes ele nem vai lembrar, mas ele vai trazer aquele sentimento que vai barrar ele. Então, esse medo, olha só quais são os olhos que eu trouxe. Nosso queridíssimo lavanda. E para quem me conhece sabe que eu amo lavanda. Ele é o óleo da comunicação, lembra? Se a gente tem medo de rejeição, a gente precisa se comunicar. E esse se comunicar não é uma expressão verbal, falando. É uma expressão nossa, interna, de como é que a gente lida com todos esses sentimentos, tá? Então, o lavanda, ele vai trazer essa calma, ele vai acalmar essas nossas inseguranças. O gerânio, gente, o gerânio é um ótimo óleo para quando a gente fala de quase todas os nossos sentimentos, as nossas emoções. Falou em qualquer tipo de emoção, a gente pode trazer o gerânio para agregar ao nosso blend, o nosso dia, né? Principalmente quem tem depressão.
síndrome do pânico, quem é bipolar, o gerânio é um ótimo óleo essencial para ser usado nessas categorias. Então, vocês tragam aí, vocês podem também trazer, tá? Como a gente está falando de floral, a gente pode trazer até 3%. Tudo bem? E a gente pode colocar também no difusor. Pode colocar uma gotinha de cada, então uma gotinha de gerânio, uma gotinha de lavanda e um óleo para completar aí esse trio. É o manjerona. Olha ele aqui, ó. O manjerona, para quem não conhece, tá bom? Sabe para que esse óleo serve? Eu gosto muito do cheiro do manjerona, gente. Ele dá um quebra no floral. Se você, né, quem não gosta muito do floral ali, né, do lavanda e do gerânio, ele traz assim, ai, me lembra muito folha. Me lembra mais uma parte aterrada do que o floral dos óleos que a gente trouxe. E esse óleo é muito bom para aquelas pessoas, porque quando a gente tem esse medo da rejeição, geralmente a gente entra em um isolamento, né? A gente desiste das coisas, a gente desiste dos nossos objetivos, a gente desiste de chegar em algum lugar que a gente queria, por conta desses medos, né? Então, quando a gente coloca o manjerona para que desperte, né? Eu não preciso ficar isolado, eu posso, né? Eu posso ir, eu posso expandir. E a gente traz aí essa acalma as nossas inseguranças da lavanda, esse processo de comunicação, de falar, como eu me expressar, eu posso me expressar. Eu posso me expressar, né? Eu posso sentir, eu posso me expressar. E essa confiança que o gerânio nos traz, esse blend, gente, é fantástico. Usem ele aqui na nuca, nos pulsos, na sola dos pés, e vocês vão ver como é que vai ser libertador, tá bom? Gente, aqui eu espero que vocês tenham gostado dos blends que eu trouxe hoje para vocês. Eu trouxe bastante óleo hoje aqui para vocês, hein? Eu espero que... Eu sei que falar sobre medo dá para a gente falar de muita coisa, né? Quando a gente falou da outra aula do medo, foi muito diferente do que essa aula. Por quê? Porque é um assunto que dá para a gente abordar muitos óleos essenciais, dá para a gente só ficar em um tema, em um tipo de medinho, né? Porque é muito complexo. Mas cada vez que a gente tem a possibilidade de falar sobre isso, ter a possibilidade de trazer para vocês que os óleos essenciais, eles são essas âncoras e que eles podem nos pegar pela mão. E a parte mais fantástica de usar óleos essenciais, principalmente para essa questão emocional. Os óleos essenciais e a respiração que eu trouxe para vocês trabalham a um nível imediato. Imediato de, não estou dizendo para vocês no imediatismo de excluir o medo, não é sobre isso, mas é em um imediatismo de você simplesmente estar ali numa fobia, naquele pânico, e você conseguir começar a ter o mínimo de organização e você conseguir trazer aquela tranquilidade, o mínimo de relaxamento para sua mente, para que você possa conseguir raciocinar. E quanto mais você usa os óleos essenciais, mais eles vão limpando o seu inconsciente. Os óleos essenciais, eles atuam diretamente no nosso campo emocional. E quando a gente fala de medo, a gente está falando desse campo emocional, nosso campo de memória. E essas memórias que eu falei para vocês, muitas delas são vinculadas à infância. Se não quase todas, 98% de tudo isso que vocês trazem são da infância. E quando a gente fala dos óleos essenciais, a gente fala sim que eles têm valores vibracionais, de que eles fazem essa limpeza, mas essa limpeza ela não é de um dia para a noite. Não foi de um dia para a noite que você teve 30 anos, 40 anos, 50 anos e que esse medo surgiu.
Esse medo surgiu quando você era neném, ou quando você tinha 5 anos, ou quando você tinha 4 anos, né? E olha quanto que ele veio se arrastando. Então, os óleos essenciais, eles trabalham dessa forma sutil, de que você assuma o controle. E eles ajudem você nesse processo, que muitas vezes é um processo muito delicado, muito solitário, mas que os óleos essenciais, eles te abraçam. Eles fazem com que você se sinta que existe algo invisível, que você não está vendo, mas existe algo muito poderoso. E só de sentir aquele aroma que te traz esse bem-estar, já é capaz de fazer. Quer falar, Cá? Eu queria só contribuir, Thalita, porque, assim, eu me identifico muito quando tu falas. Eu não sou uma pessoa de ter medo, né? Eu não tenho medo, não tenho um trauma, assim, de dizer que eu tenho medo de alguma coisa. Mas essa pandemia me trouxe o medo de não dar conta, né? Porque, bom, como tu sabe, né? Eu sou professora, né? 49 horas eu tenho em sala de aula, né? Então, mais do que 40 horas. Então, eu tenho muitas turmas, eu sou prof de matemática, é uma disciplina extremamente importante, né? E aí, me deparar com uma pandemia, ter que dar aula em casa, né? Ter que organizar a casa, um filho de 2 anos e 9 meses, sozinha, o marido trabalhando o dia todo, e o medo de não dar conta, né? Então, eu hoje passo 12 horas por dia na frente, no computador, e numa folguinha eu faço almoço, e numa folguinha eu arrumo a cama, e numa folguinha, né, a gente dá conta de tudo. E eu, quem me conhece sabe que em outras épocas eu estaria matando uns 30 mais ou menos, porque eu sou enérgica, eu sou, né, bem louca, bem assim. Tipo assim, tô bem de boa. Olha a Débora dando risada. É, bem louca. Ela Eu é estaria louca, mas ela é matando louca meio do mundo. bem. A É, minha comadre. certeza, né? Tipo, estaria matando vários. E assim, eu tô bem de boa. Se deu pra mim lavar a calçada hoje, ok. Se não deu, tudo bem. Amanhã eu faço. E se a roupa tem algumas que não estão ali, se as máscaras não estão todas lavadas, vamos lá, vamos lavar agora. E tipo assim, tudo bem, não vamos se estressar. E é Exato. muito incrível, né? É muito incrível o que eles fazem pela gente, assim. Muito. Eu tô apaixonada. É, essa segurança que você fala, né, que eles trazem, é justamente isso. É como se eles tivessem, eu falo que é como se ele estivesse nos dando poderes, né? Então, você inala aquele óleo durante o dia, põe no difusor, ou faz aquele processo de eu preciso parar, né? Eu preciso respirar. E aí você vai levando a vida mais. Gente, e olha, sério, por que eu falei para vocês, né, sobre essa questão do controle, né? Porque geralmente a gente que é mãe, né, a gente tá ali na ativa, a gente quer fazer tudo, a gente quer manter tudo certo, tudo organizado. Então, imagina, a gente quer dar aula, a gente quer fazer comida, a gente quer arrumar a casa, a gente quer arrumar a cama, a gente quer dar banho nas crianças, a gente quer tudo, né? E às vezes não dá, não dá, né? Não dá. E aí a gente acaba ficando muito irritado porque a gente não consegue aquilo, a gente começa a se frustrar porque a gente não está dando conta. E é muito importante também a gente não colocar todo esse peso, né? É um peso que a gente carrega, gente. Olha, eu vou falar para vocês que quando eu comecei a tirar esses pesos das minhas costas, como eu sou feliz. O primeiro peso que eu comecei a tirar, problema dos outros é problema dos outros. Simples assim. Simples assim. Entende? O que as pessoas acham é só o que as pessoas acham. Simples assim. Ah, mas Thalita, você é muito racional. Não, gente, eu sou simples. Quando a gente simplifica a vida, né? Então, por exemplo, tem aquele bate-papo no telefone que vai falar da vida de uma galera. Pra que eu vou me meter nesse bate-papo para falar da vida da galera, gente? Vai ver que como é que a mãe tá levando aquela vida lá difícil, né? Consegue entender? Então, assim, quando a gente começa a tirar esses pesos e essas cargas de que a gente pode ser mais leve e a gente não precisa carregar o mundo nas nossas costas.
O que a gente tem já é o suficiente. É isso que eu falo, né? O que você tem já é o suficiente para você. Não carregue mais o problema dos outros, porque senão vai ficar muito mais pesado. Então, assim, e quando que eu falo isso para as pessoas? Eu costumo brincar, né, e falar dessa forma, né, trazendo mais para o lado, né, da gente dar uma risada, porque isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Quando a gente carrega esse peso muito, né, muito forte de querer controlar tudo, é muito difícil para nós. É muita frustração que a gente carrega, porque a gente não vai dar conta de tudo e toda hora. E a gente precisa tirar esse peso de que se não deu agora, tá tudo bem, daqui a pouco vai dar. Então, se não deu agora, porque eu não coloquei prioridade naquilo, ou porque eu me desfoquei daquilo que eu deveria. E aí, se isso é prioridade para mim, então deixa eu botar meu foco onde é que eu tenho que botar. Olha lá que coisa mais linda, gente. Entendem? Então, essa é uma parte muito importante do processo de prioridades. Devemos ter prioridades. Então, por exemplo, a Cá está mostrando ali, ó, qual é a prioridade, né? Qual é a minha prioridade agora? A gente precisa colocar as prioridades. E aí a gente vai focando ali, né, naquela prioridade master. Ah, não deu para fazer? Tá bom, vamos deixar para amanhã. E não ficar se culpando, né, porque a culpa também não vai levar a gente muito a lugar. Não vai levar, na verdade, a gente a lugar nenhum, né? Vai ficar só pior. Então vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui. A gente falou um pouco sobre medo, sobre, né, esses processos. Deixa eu falar bem rapidamente sobre como é que nós podemos compartilhar estes mesmos benefícios com outras pessoas. Gente, vocês usam óleos essenciais? Se você está aqui pela primeira vez e você não usa óleos essenciais, eu te convido a você experienciar uma gota de óleo essencial e identificar como uma gota pode ser avassaladora para sua mudança emocional, para sua mudança mental, para sua mudança física, porque eles andam juntos e a gente acha que eles andam separados. E quando a gente entra nesse mundo, né, dos óleos essenciais, e quando a gente usa os óleos essenciais para nós, a gente começa a querer compartilhar uma questão involuntária com as outras pessoas. É natural que a gente querer mostrar para todas as pessoas, olha, isso fez bem para mim. Cheira isso aqui, né? Inala, usa esse óleo essencial. E é altamente natural a gente começar a compartilhar isso com outras pessoas. Então, quando a gente começa a compartilhar com outras pessoas, é porque aquilo fez um benefício enorme, gigante, e começou a mudar, que seja um óleo essencial. A gente não está falando de que você precisa conhecer todos os óleos essenciais existentes, que você precisa ser um super mega aromaterapeuta, que você precisa conhecer ou fazer todos os cursos possíveis e imaginários para você falar de um óleo essencial ou dos óleos essenciais. Para simplesmente a gente falar de óleos essenciais, a gente precisa experienciar. E quando a gente tiver uma experiência, a gente vai começar a ter várias experiências, porque a gente não para, a gente quer saber mais o que é aquilo. E a gente fala, nossa, isso deu certo. Aí, quando a gente fala isso deu certo, a gente fala assim, ah, não, foi coincidência. Ah, não, foi só uma coincidência, vai. Não, deixa eu experimentar um outro óleo essencial. E a gente experimentou outro óleo essencial e a gente fala assim, ah, não, mas eu dormi porque eu estava cansado mesmo e eu ia dormir. E aí você começa a ver que não foi só uma coincidência. Que não foi só um cansaço, você começa a ver que os óleos essenciais, eles ajudam e ajudam muito todos os nossos níveis, físico, mental, emocional, energético ou espiritual. E eles também podem nos ajudar numa saúde financeira, se você quiser. Então, eu sempre digo para as pessoas, quem é que não precisa de algum desses que eu falei? E outra coisa que vocês não podem ter medo é de falar, de se posicionar. Quando você usar o óleo essencial, você pode convidar uma pessoa a usar o óleo essencial.
Você não precisa ter medo de falar para a pessoa sobre a sua vivência com óleo essencial. Porque aquilo que te transformou, aquela gota que te transformou, pode também ser a mesma gota que pode transformar aquela outra pessoa que está ali na sua frente. E que às vezes você simplesmente está com medo de falar. Ou que bate só uma insegurança de que, não, ela não vai acreditar, ou ele não tem dinheiro, ou, não, mas ele é um médico, mas ele é um dentista. Então, se posicione. Se posicione com aquilo que mudou a vida de vocês. E se realmente faz sentido para vocês. Se isso fez sentido para vocês, convide outras pessoas a participarem da mesma coisa que vocês estão participando. Quinta-feira, por exemplo, a gente dá uma aula sobre óleos essenciais no dia a dia. Eu me dedico mais do que 1 hora para falar sobre óleos essenciais no nosso dia a dia, de uma forma muito corriqueira de usar óleos essenciais. Mas, para que você convide essa pessoa a participar dessa aula, você precisa tomar o primeiro passo, de não ter medo de falar para ela sobre os óleos essenciais. Porque agora, óleos essenciais pode ser uma novidade para muita gente. Mas daqui a um tempo, se você não falar, o seu vizinho vai falar, o seu irmão vai falar, alguém vai falar. E aí você pode ter perdido uma grande oportunidade de ter mudado a vida daquela pessoa bem antes. Então, gente, não vamos ser egoístas. A gente não precisa ser egoísta. A gente só precisa falar. Se posicionar. E a pessoa escolhe o que ela quer. E geralmente a pessoa me fala assim, Thalita, mas eu preciso sempre ficar falando, sempre ter que dar uma aula de óleo essencial para a pessoa, né? Sabe o que é uma aula de óleo essencial? É o duplicar. O que a gente duplica? Aquilo que a gente vive. Então eu vivi uma experiência com peppermint para minha cabeça, é isso que eu vou falar. Se eu vejo uma pessoa que está tendo dor de cabeça, eu não vou oferecer uma Neosaldina. Se eu não uso mais Neosaldina, eu vou oferecer Neosaldina por quê? Como está o seu posicionamento para ensinar essas pessoas? Então, usar óleos essenciais e falar para as pessoas não é usar óleos essenciais e ter uma biblioteca. Blá, 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 eu uso esse. Não. É você compartilhar uma experiência. Isso já é transformador. Isso é duplicável. Isso é transformar a vida das outras pessoas. É isso que nós fazemos todos os dias. Se você fizer isso, você vai estar ajudando muita gente. Muita gente a conhecer óleos essenciais. Muita gente. Uma vez eu escutei uma coisa de que eu sempre falo isso nos meus treinamentos, né? Quando você busca algo, algo também está te procurando, né? Então, às vezes, você pode ser a resposta das orações, das rezas, das meditações de muitas pessoas. Então, abre a boca e se posiciona. Não tenha medo. Porque isso que você tem na mão, que são esses óleos essenciais, transformam. Transformam. A nossa missão é transformar vidas. De gota em gota. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Alguém tem perguntas para me fazer? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês façam os blends e que se fez sentido para vocês, ou se vocês estiverem aí numa conexão de medo, né? Que vocês usem e realmente tenham a sua vivência com isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E realmente vejam que os óleos essenciais, eles são poderosos. Alguém tem alguma dúvida aqui para a gente falar? Eu vou ler as perguntas, se der para a gente responder todas, ok, tá bom? Eu vou dar 10 minutos para que a gente encerre a nossa aula de hoje, para que a gente não fique, né, muito tempo aqui. E eu vou dar os meus recados. Quinta, a gente tem aula de óleos essenciais no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar sobre o top 10, quais são os 10 óleos que mais a gente deve ter em casa.
mais fazem diferença no nosso dia a dia. E amanhã eu vou estar com Flor Marques no meu Instagram para falar sobre como lidar com o sentimento de culpa. Nossa, melhor do que a aula de hoje, só falando da culpa amanhã, né? Então, se vocês quiserem participar, vocês podem ir lá, 11h da manhã, né? Como lidar com o sentimento de culpa? Eu tenho que ser pró? Eu tenho que ser mãe? Eu tenho que ser esposa? Eu tenho que ser eu? Não estou dando conta, estou me sentindo culpada, né? Como? Como lidar com esse sentimento de culpa? Então, vamos lá, gente. Vou aqui para algumas perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone para falar comigo, tá bom? Thalita, Oi! eu só quero te agradecer por você compartilhar o seu conhecimento com a gente. Faz muito sentido, ajuda bastante. Eu faço uso já dos óleos há uns 4 meses. Comecei com um vidrinho, que é o lavanda, e hoje eu tenho na minha caixinha 12 vidrinhos. Então, eu vou comprando de pouquinho, e vou sempre anotando as dicas que você nos dá, que são muito preciosas. Muito obrigada mais uma vez por você compartilhar seu conhecimento e pelo seu acolhimento. Obrigada. Tá bom? É sensacional. Suas lives, assim, são acolhedoras. Obrigada, Muito Rê. obrigada. Na verdade, assim, eu fico muito feliz. Quando as pessoas falam assim, Thalita, por que o seu olho brilha tanto, né? É por isso. É por isso. Quando a gente começa a colecionar todas essas histórias, né, desses sentidos que a gente faz na vida das pessoas, isso é transformador. É aquilo que quando eu falo para as pessoas assim, não tem uma vida de acordar, tomar banho, dormir, trabalhar, acordar, tomar banho, dormir, trabalhar, né? Essa vida é muito chata. Quando a gente encontra um propósito, todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. E quando a gente encontra esse propósito, o coração brilha, os olhos brilham, a nossa alma brilha e a gente pode ter isso. Então, assim, quando as pessoas falam, você é feliz? Eu falo, eu sou feliz? Eu sou muito feliz. Olha quantas pessoas eu posso conhecer. Olha quantas histórias eu posso me conectar, né? Então, meu trabalho é maravilhoso. E todo mundo pode ter esse trabalho, né? Todo mundo pode ter essa conexão, todo mundo pode colecionar histórias. Então, obrigada a você, Rê. Obrigada por você ter compartilhado comigo, porque isso faz meu coração vibrar e com certeza essa noite eu vou dormir muito mais feliz, porque o meu propósito está sendo feito, está sendo visto e isso é incrível. Vamos lá. Alguém mais tem alguma coisa? Eu vou fazer... Thalita, Oi! aqui é a Marcília, eu também quero agradecer. Esse finalzinho foi importante para mim. Hoje, uma amiga próxima comprou uma rifa, que eu estou fazendo uma rifa do kit apresentação, e ela disse assim: só falta eu ganhar, eu que nem acredito em óleo. Então, essa aula de hoje foi muito boa, muito motivadora. Vai ter gente que vai precisar um dia e vai precisar recorrer aos óleos essenciais, né? E a gente vai estar pronto para estender a mão com um óleo bem especial. Marcília, sabe o que eu falo quando as pessoas falam assim, só falta eu ganhar e eu que nem acredito, eu falo assim, não precisa comprar. Não precisa, vem aqui que eu te dou um de brinde, vem cá, não precisa comprar não. Vem aqui que eu te dou um de brinde, você vai usar desse jeito que eu tô te falando, ó. Vai usar um mês, ó, só respira durante a noite. Daqui um mês você volta e me fala, tá bom? Não precisa acreditar em nada não, só faz isso e também não precisa comprar não, não precisa. Então, por quê? Gente, a gente tem que entender que a educação é o que transforma. Eu sempre falo, eu amo pessoas céticas. Porque os céticos, eles não precisam acreditar. Ninguém precisa acreditar no que a gente fala. Eles só precisam vivenciar. Então, a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas, para eles vivenciarem. Eu sempre falei, eu amo os céticos. Amo os céticos. E principalmente quando os céticos, eles se transformam. Porque aquele cético vai ter a maior crença no produto porque ele experimentou e ele não acreditava naquilo.
Porque isso, óleos essenciais é isso, você não precisa acreditar. Usa e daqui 5 minutos você vem aqui e me fala. Entende? Então, a gente sempre tem que entender como é que a gente pode abordar essas pessoas. Sempre uma pessoa é uma oportunidade para mim. Nunca deixo passar ninguém que passa por mim. Nunca ninguém passa por mim. E mesmo que passar depois de 2, volta. Eu não insisto. Eu só educo. É diferente. Então, aí vai minha dica para você, Marcília. Se ela comprou, devolve o dinheiro dela. Eu falo assim, ó, se você comprou, você doa. Doa para alguém, porque eu vou te dar um óleo essencial. Toma aqui. E dá para ela e fala assim, agora usa. Usa, veja qual é a parte que mais ela tem problema. Faz um blend, dá um óleo para ela e fala, agora usa. Use e depois você volta aqui e me fala. É como você pode começar a transformar esses céticos, tá bom? Vamos lá, eu tenho mais 4 minutos aqui, ó. Como usar Arbovitae e tangerina? Você pode colocar 1% ou até 3%, tá? Pode, ou no difusor também. Uma gotinha de Arbovitae, pode colocar até 2 de tangerina, tá? E aí você pode deixar ali no difusor. Se você for fazer um blend com óleo de coco, uma gotinha de tangerina, uma gotinha de Arbovitae, para 10 ml é o suficiente, você vai sentir aquele cheirinho, tá? Você pode colocar na sola dos pés, você pode colocar nos pulsos, atrás da orelha, na nuca. Com essa diluição é muito suave. Só toma cuidado que o tangerina, ele é um óleo cítrico, então não saia de dia, ou se você for usar, use mais à noite, ou use mais na sola do pé, ou coloque ali no difusor, tudo bem? Alguém falou assim, óleo essencial, qualidade é tudo. Gente, qualidade do óleo essencial é tudo e mais um pouco. Não, hoje eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim, eu imaginei, vejam só a frase da pessoa. Eu imaginei que os óleos da Doterra tinham preço de mercado. Eu fiquei assim, 1 minuto de silêncio para essa frase. 1 minuto de silêncio, né? Porque o que eu podia falar, gente? Né? Eu falei assim, olha, o que eu posso te ajudar? Né? Porque a pessoa precisa de muito mais ajuda do que ela imaginou que ela precisasse, né? O que eu pensei que a Doterra tivesse óleos essenciais com preço de mercado. Aí você já pode entrar no nível de comparação de que não existe comparação, mas mesmo que você entre, se você pega ali um pouco dos marcos das empresas, né, de renomes nacionais, não tem óleos tão baratos assim. E são bem parecidos com o da Doterra, se você for olhar. Então, né, deixo aí, né, a minha reflexão para vocês de que o que é parecido com o mercado, né? Qualidade é tudo, gente. Quando você vê essas pessoas falando, vocês entendem que o conhecimento do que são óleos essenciais, qualidade e pureza, não chegaram à consciência dessas pessoas. E, de novo, a gente precisa o quê? Educar. Educar. Porque não entendem sobre óleos essenciais. Porque se a gente entende um pouquinho de óleo essencial, a gente é capaz de entender que tudo que a gente inala, tudo que a gente passa e tudo que a gente ingere tem que ser de alta qualidade. Porque se eu uso um óleo essencial que está escrito puro, mas que eu não posso ingerir, que eu não posso passar na minha pele, será que realmente ele é puro? São alguns questionamentos que a gente precisa se fazer e a gente nem precisa ser um expert em conhecer óleos essenciais. Né? Então, de novo, a gente entra na categoria de sempre educar as pessoas, tá bom?
Alguém quer fazer alguma pergunta para que a gente encerre aqui o nosso treinamento de hoje? E aí a pergunta é a última pergunta e pode ser ao vivo, assim, né? Sem eu ler aqui, tá bom? Se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, a gente vai encerrar o nosso treinamento de hoje. E, gente, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Eu espero que a aula de hoje tenha feito um pouco de sentido e que tenham ajudado aí a clarear o medo de vocês. Sentir medo faz parte, mas é como é que a gente lida com o medo. Como a gente não pode travar com medo. Bota ele embaixo do braço e a gente vai embora, né? Então, essa é a minha mensagem para você. Tem medo? Bota ele debaixo do braço, normal. Principalmente agora para os meus líderes e líderes que estão aqui, né? Chega naquela metade do mês, chega naquele finzinho, né? Ai, mas eu acho que não vai dar. Ah, dá, né? E se não der, tá tudo bem, né? E se não der, tá tudo bem. E outra, eu vou tentar. Eu deixei esse ventilador aí só para você ver. Eu vou tentar, né? Essa é a parte mais importante. Eu tô com medo? Não tem problema. Eu vou tentar até o último segundo. Porque eu assumo as rédeas de tudo isso aqui. E eu vou embora. Ok, gente? Então, um beijo para vocês. Até quinta-feira que a gente se encontre. Quem quiser encontrar comigo amanhã, estarei no Instagram. Gente, beijo grande para vocês.